E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Presidente do Timão, Osmar Stabile, garante que partiu do atacante Memphis deixar hotel de luxo na região central de São Paulo. E o treinador Dorival Júnior detonou a arbitragem da Edna Alves em derrota do Timão para o Bragantino. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a versão do presidente Osmar Stabile sobre a questão Corinthians, Memphis e o hotel de 250 mil reais por mês. O presidente garante que partiu do próprio jogador a ideia de deixar o hotel e procurar uma moradia mais barata. Na última quarta-feira, dia 5 de novembro, surgiram informações que o presidente Osmar Stabile havia pedido ao atacante Memphis para que ele se mudasse de um hotel ao qual ele reside praticamente desde quando chegou ao Corinthians, que tem um custo para o clube de 250 mil reais por mês, visando o corte de gastos. Então, absolutamente que isso acabou se transformando em mais uma polêmica financeira envolvendo o Timão e o jogador. Então, Corinthians, que já tem dívidas com o Memphis, que já estão na casa de 23 milhões de reais, Memphis que tem um contrato que hoje a maioria considera que é praticamente impossível o Corinthians pagar. Enfim, uma situação aí que acabou se tornando mais um capítulo dessas questões polêmicas financeiras envolvendo o Corinthians e o jogador. Depois do jogo, da derrota para o Bragantino, na noite da mesma quarta-feira, dia 5, o presidente Osmar Stabile concedeu a entrevista e acabou revelando que, na verdade, essa ideia de deixar o hotel partiu do próprio jogador. Vamos para as palavras do Stabile. Isso aí partiu dele. Disse que ajudaria o Corinthians a reduzir seus gastos. Partiu do Memphis ter conversado isso conosco. A imprensa está dizendo que partiu do Corinthians, mas não foi. Existe um contrato e vamos cumprir do jeito que está. Agora, se o Memphis quiser trazer esse benefício para o Corinthians, aceitaremos de bom grado. Então, pelas palavras do Stabile, o Memphis que se ofereceu para deixar esse hotel e procurar uma região, uma moradia mais barata. Mas o que está trazendo controvérsias em relação a essas palavras do Stabile é que a ata da reunião do CORE do dia 29 de outubro diz que, na verdade, foi o presidente que pediu isso ao jogador. A minha opinião quanto a essas palavras do Stabile é a seguinte. Primeiramente, poderemos ter várias interpretações em relação a tudo isso. A primeira de todas, que eu penso que o Memphis pode ter realmente se oferecido, deve ter chego no Fabinho, ou no Fabinho e no próprio Osmar Stabile, e ter falado sobre essa questão da moradia. E aí o Stabile, durante a reunião do CORE, quis fazer uma média aos conselheiros e dizer que ele falou para o Memphis para procurar outro hotel, que seria melhor para economizar ao clube. Sabem aquela famosa média? Isso é uma opinião, não estou afirmando nada. Pode ser que tenha acontecido. Ou, de repente, pode ser que o Stabile esteja fazendo isso para, de repente, preservar a imagem do Memphis e ele sair bem nessa história. Fato é que há quem garanta mesmo que partiu isso do jogador dentro do clube. E há quem garanta, pessoas próximas ao Memphis, pelo menos o que o UOL disse, que o Memphis não tem a intenção de sair do hotel mediante as facilidades que ele tem, as mordomias que ele tem no hotel e também o trajeto para o CT, que é bem mais fácil para ele. Enfim, vamos aguardar aí as próximas horas e vermos o que realmente vai acontecer, se o Memphis realmente vai se mudar para um lugar mais barato. E agora vamos falar sobre as palavras do treinador Dorival Júnior, que detonou a arbitragem da Edna Alves na derrota do Corinthians para o Bragantino. O Timão quebrou uma sequência de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Perdemos a chance de encostarmos no G6 e entrarmos de vez em uma briga
pela Libertadores da América de 2026. E absolutamente que se tivéssemos vencidos a equipe do Bragantino, chegaríamos aos 45 pontos, que é a pontuação que os matemáticos dizem para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Fato é, as coisas deram erradas, perdemos para o Bragantino com um pênalti infantil, podemos dizer assim, e uma desatenção quando o Corinthians tinha 9 jogadores no final do jogo. O Bragantino venceu no último lance da partida. Um jogo em que tivemos uma arbitragem totalmente sem critério, uma arbitragem terrível da Edna Alves, que acabou juntando ao péssimo futebol também que o Corinthians acabou apresentando. Na entrevista coletiva, o Dorival acabou não poupando a arbitragem, ele que assim que ela apitou o final do jogo, ele invadiu o campo para reclamar, e na coletiva ele não poupou críticas à arbitragem dela. Vamos para as palavras dele. Nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos. O que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as estrelas do espetáculo. Não existe critério. E não é que não existe critério entre os árbitros. Não existe critério na mesma partida. Isso tem dificultado para muitos, não apenas o Corinthians. Foi impressionante o que acompanhamos aqui hoje. Você vai fazer o quê? É o choro do derrotado? Na semana fomos nós, na outra será o Bragantino. Depois o Palmeiras e depois o Santos. Não cobramos nada além de critérios e não há critérios. É muito simples. Foi pênalti? Todos concordam que houve o pênalti? Foi. E o lance do segundo tempo com 1 minuto de partida em cima do Yuri Alberto? Qual foi o critério no último lance da partida? Não podemos mais aceitar. Tiramos o foco do principal, que é o futebol. Só estamos discutindo arbitragem. É horrível para todos. Temos que mudar. Caso contrário, vamos lamentar a todo instante. Então, o Dorival detonou a enorme falta de critério da Edna, que, sinceramente, eu particularmente não entendo, porque sempre essas arbitragens, sempre esses nomes que sempre prejudicam o Corinthians acabam sempre apitando os jogos do Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival em relação à arbitragem da Edna é a seguinte: primeiramente, não podemos também tirar algumas responsabilidades do próprio treinador e também do grupo. O Corinthians parece que escolhe alguns jogos em que terá uma entrega maior. E esse jogo contra o Bragantino, mais uma vez eu percebi um Corinthians apático. O Corinthians até teve algumas chances, o Yuri Alberto mesmo teve uma grande oportunidade quando estava 0-0 e acabou não marcando o gol. O pênalti cometido pelo Angileri, para mim foi pênalti. De repente, se alguém de vocês acha que não foi, eu respeito a opinião de cada um. Se vocês acham que não, eu acho que sim, porque o Angileri ele vai nas costas do jogador do Bragantino, ombro nas costas, foi falta. Claro, os lances que o Dorival mencionou, realmente ele tem razão. Faltou critério para a arbitragem. E é aí que eu falo para vocês que o Corinthians não tem forças nos bastidores. Há muitos anos que o Corinthians não tem forças na CBF. Eu não estou falando que o Corinthians tem que ser beneficiado pela arbitragem. Eu estou falando dessa questão de critérios. A CBF não está nem aí para o presidente Osmar Stabile, a CBF não está nem aí para o Fabinho Soldado, a CBF não está nem aí para o Corinthians. Daqui a pouco é perigoso a CBF emitir uma nota dizendo que a Edna fez uma excelente arbitragem nessa derrota do Corinthians. Fato é, o Corinthians vem sendo prejudicado um jogo atrás jogo. Tivemos aquele pênalti contra o Internacional mesmo, terrível. O Corinthians vem sendo prejudicado partida após partida e a diretoria não faz nada. Então está na hora da diretoria ser firme nos bastidores. Se continuar desse jeito, vai ser cada jogo uma nova reclamação e nada será resolvido. O Dorival também demora para mexer na equipe. Para mim, o Dorival está acabando com a sequência boa que o Guinegão teve. E é isso, infelizmente, é o Corinthians que perdemos a oportunidade de nos livrarmos de uma vez por todas de qualquer chance de rebaixamento e acabamos perdendo para o Bragantino. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. E dessa vez é a maior de todas, não tem o que fazer. Eu vou explicar tudo certinho para vocês.
Conforme estamos acompanhando há alguns meses, o Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, vem trabalhando nas investigações de possíveis crimes dentro do Timão. Gastos irregulares no cartão corporativo, possíveis gastos, empresas de fachadas, notas fiscais frias. Então, o promotor vem trabalhando forte para descobrir essas possíveis irregularidades dentro do Timão. Avanços estão acontecendo. Algumas semanas atrás, o ex-presidente André Sanches foi denunciado pelo próprio Ministério Público e agora estamos aguardando a decisão da Justiça se ele vai se tornar réu junto com o ex-superintendente financeiro, o Roberto Gavioli. Então, o Cássio Concerino, ele vem trabalhando, investigando esses possíveis crimes nas 3 últimas gestões. Isso estou falando dos gastos, possíveis gastos irregulares no cartão corporativo do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e também do Augusto Melo. Como eu disse, o André Sanches já foi denunciado. Após a denúncia ao André Sanches, o promotor acabou se concentrando nos possíveis gastos irregulares da gestão do Duílio, que foi de 2021 até o final de 2023. E agora explodiu a bomba para os lados dele, que até aqui é a maior de todas. Porque o ex-presidente Duílio Monteiro Alves foi intimado pelo Ministério Público a prestar depoimento no dia 13 de novembro. Como eu disse, a investigação apura o uso do cartão corporativo do clube, possíveis gastos com fins pessoais, situação semelhante a que levou o André Sanches a ser denunciado pela promotoria. Além disso, o Duílio também é investigado por supostas irregularidades financeiras, como o uso de empresa de fachada para lavagem de dinheiro. As apurações começaram, lembrando, após uma reportagem do GE que revelou despesas suspeitas registradas em outubro de 2023 durante a sua gestão. Duílio, que conforme eu já falei a vocês, ele foi o presidente do Corinthians do início de 2021 até o final de 2023, atualmente é conselheiro vitalício, membro do CORE, o Conselho de Orientação. A minha opinião quanto a essa bomba, essa nova grande bomba que explodiu para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves é a seguinte: dessa vez não tem mais o que fazer, porque a defesa do Duílio vinha tentando anular as investigações e tudo mais, só que agora não tem mais jeito. Agora o Duílio foi intimado, terá que prestar depoimento, terá que esclarecer as coisas ao promotor Cássio Roberto Concerino. E aí que eu falo para vocês, até aqui, essa é a maior bomba de todas para os lados dele. Por quê? Eu acredito que ele não esperava que tudo isso, tudo que já vem acontecendo há alguns meses, iria terminar com uma intimação para os lados dele. Então hoje podemos dizer que o Duílio está seguindo os mesmos passos do que aconteceu com o Andrés. O Andrés também prestou depoimento e pouco depois o promotor convocou uma coletiva e acabou denunciando o André Sanches. Então, até esse momento, eu posso falar para vocês que é a maior bomba que explodiu para os lados do Duílio. E tem mais, a situação do Duílio é mais complicada, porque envolvem as questões das supostas empresas de fachadas, notas fiscais frias. Teve aquela questão da oficina mecânica que não prestou serviço, mas a nota foi reembolsada. O mini mercado que fez mais de 30 mil reais de marmitas em um fogão doméstico. Então, vamos acompanhar tudo certinho. É dia 13 o depoimento, mas volto a dizer a vocês, explodiu outra grande bomba para os lados do Duílio, e dessa vez podem ter certeza que é a maior de todas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Stabile? O que será que realmente aconteceu? O Memphis que se ofereceu para deixar o hotel, ou o Stabile que acabou solicitando isso ao jogador? E as palavras do Dorival reclamando da arbitragem? O que vocês acham? Realmente a derrota do Corinthians foi
por causa dos erros da arbitragem ou também treinadores e jogadores tiveram as suas parcelas de culpa? E quanto a essa nova bomba do ex-presidente do Willian Monteiro Alves, o que vocês acham que vai acontecer? Será que realmente ele também deverá seguir os passos do Andrés e também será denunciado? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!